Profissional bom é profissional que dá repercussão. E é por isso que o Jean Lopes tá aqui no microfone Band News. E ele tem o direito da opinião dele. Não, e o Jean entende muito bola, tá Você brincando? tá doido, véio. sabe tudo. Ontem, pra mim, ele foi muito infeliz. Não, e futebol é isso. Muitas vezes a gente tá vendo, tem algumas situações que cada um pensa de uma forma, cada um tem uma visão de analisar aquele E por isso que o debate nosso tem essa audiência que tá tem. doido, Jean sabe muito de bola. Sabe muito de bola. Não sei se foi bom jogador, né? Péssimo. Se foi bom jogador, ele fala que jogou muito também. Péssimo. Uma mistura de Brenner Kulan com aquele não rapaz, vi. o Jael Cruel, que jogou aqui no Goiás, sabe? É, eu lembro. Lento pra caramba o nosso Jean Lopes. Mas enfim, trocou um tema aí na tela do canal do YouTube, a gente já fala aqui da derrota do Goiás ontem, 1-0 diante da equipe do Novo Horizontino. O tema hoje é relacionado ao Benítez, porque ontem, né, o Lucas Andrino foi perguntado se o Benítez tem correspondido à expectativa e tudo mais. A gente, inclusive, tem uma fala separada. Mas eu quero perguntar aqui ao nosso Jean Lopes se ele mantém a opinião dele de ontem depois da partida. Porque ele disse aqui no pós-jogo Band News que a culpa da derrota foi do Mancini. O melhor treinador da Série B, para ele, foi o culpado pela derrota do Goiás de ontem. Por que eu tô perguntando isso? Mas ele falou ontem à noite. Às vezes o cara dormiu, o cara colocou a cabeça ali no travesseiro, ele pensou melhor, ele refletiu, ele falou com os botões dele. Tudo isso pode ter acontecido. E aí o cara mudou de ideia, mudou de opinião. Porque eu achei que o Jean Lopes ontem foi duro, bateu pesado no Mancini. Ô Jean, você mudou a tua opinião, você pensa diferente, você tá com o coração mais mole, você tá arrependido do que você falou ontem do Wagner Mancini, meu querido Jean Lopes, que não foi nada grave, né? Você criticou apenas o trabalho do treinador do Goiás, repito, o melhor treinador da Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o senhor ontem, um dos melhores comentaristas do Brasil, a culpa da derrota do Goiás foi do Wagner Mancini. Você tá arrependido, Jean Lopes? Pode falar. De jeito nenhum. Ontem ele foi muito mal, ele é sim um excelente treinador, é o melhor treinador da Série B, tem feito um trabalho excepcional no Goiás. Ele, em pouco mais de uma semana, 2, 3 jogos, ele corrigiu toda a lambança que o Jair Ventura tinha feito no Goiás. Agora, não existe ninguém que não seja passivo de crítica no planeta Terra. O único ser humano, que nem sei se ele é humano, né? Ele é divino, que não teve erro, chama-se Jesus Cristo. Todos os outros são passíveis de críticas. Tem dia que você vai bem, tem dia que você não vai. Você que eu digo, né? Eu estou me referindo a todas as pessoas. Eu já tive dias aqui, tanto nos debates quanto em jornadas, que eu, terminado o programa, eu fui dormir deprimido, porque, poxa, como eu fui mal hoje, como eu errei naquele comentário. Não errar na ideia, mas errar na forma de expressar, errar na forma de se comunicar com o ouvinte. Muitas vezes eu saí daqui deprimido por não ter ido bem, e outros dias eu saí feliz. Poxa, hoje eu fui bem, o comentário fluiu, né? As minhas ideias saíram facilmente. E ontem o Mancini não foi bem, e eu vou explicar rapidamente. Ele não foi bem quando ele escalou 3 volantes. Eu já tinha dito aqui, no programa de ontem, na hora do almoço, que era um erro. Fui contestado por você, contestado pelo Danilo. E foi comprovado que ele errou, porque o Goiás foi dominado pelo adversário, o Goiás só teve uma chance de gol no primeiro tempo, o adversário teve pelo menos 3, né, assim, agudas e outras não tão agudas. O Goiás jogou muito mal. Tanto foi errada a escalação dele que ele mudou o time no intervalo. Se ele fosse convicto que a escalação estava correta, ele não tinha alterado o time no intervalo. E alterou radicalmente. Mudou lateral de posição, tirou o volante, colocou o atacante errado, né? Foi outro erro ter entrado com o Elton Matheus, quando ele teria que ter entrado com o Esli Garcia, ou com o Moraes, sem precisar mexer nos laterais. Agora, o erro maior dele foi porque, ao meu ver, Thiago, ele perdeu um treinador com a categoria do Mancini, com a experiência do Mancini, não pode agir como um treinador novo e inexperiente, que está começando a mexer com futebol e partir para o desespero. Você não corrige um time desorganizando ele totalmente, tirando a estrutura tática dele. Um time de futebol, ele é formado por 3 setores, o setor defensivo, o meio-campo e o ataque. Você pode pôr o meio-campo mais ofensivo ou menos ofensivo. Você pode pôr os laterais mais ofensivos ou mais defensivos. Você pode pôr o ataque com 2 jogadores ou com 3. O que você não pode é destruir o principal setor do time, que é o meio-campo. O Goiás terminou o jogo com um volante que nem é um volante de marcação, é um volante de preenchimento de espaço, de transição, que é o Juninho, com um palmo de língua para fora, cansado, e um meia apenas, que era o Benítez,
o Benítez, um jogador sem ritmo de jogo, sem a sua plenitude física e clínica, um jogador ainda procurando achar o ritmo, e 4 atacantes, 2 centroavantes parados no meio da zaga e 2 atacantes abertos pelos lados. Ele perdeu completamente o meio campo para o adversário dominou o Goiás como quis, perdeu vários e vários gols a partir ali nos últimos 15 minutos de jogo, e o Goiás só teve 2 chances de gols, mesmo com esse time todo ofensivo, que foi uma jogada pelo meio que o Jajá chutou e o goleiro defendeu bem, e uma bola jogada dentro da área, no Bumba Meu Boi. Ontem o Mancini errou na escalação, errou nas alterações e errou, sobretudo, ao desmontar o time dele. Ele desorganizou o time. Ele simplesmente arrebentou com tudo que ele planejou o tempo todo, no desespero de tentar achar um gol de empate, depois de ter feito a escalação errada com 3 volantes, e ele já havia errado contra o Atlético Paranaense. O Goiás só venceu aquele jogo depois que ele mexeu no time e colocou o time mais ofensivo. Antes disso, o Goiás estava tomando sufoco do Atlético Paranaense. Ontem ele voltou a cometer o mesmo erro. E eu duvido que ele volte a entrar com 3 volantes de agora em diante, Thiago. 1h51 da tarde, polêmica, fala do Jean Lopes. Polêmica, fala do Jean Lopes, o mais completo. Você do Chat ao Vivo tá concordando ou discordando, hein? Manda tua mensagem que daqui a pouco eu registro a sua participação. Gente, deixa o like, é Bloco do Goiás. Vamos bater aqui pelo menos 300 likes, tá? Participe com a gente. Debate das Feras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Laveza Zagueiro, Avenida TB3, Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Hiperboreira, tudo em material escolar. Grupo Moreira 100% goiano. E Série Ferramentas Atacadista do Construtor. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Pensou em construção? A Série Ferramentas Atacadista é a sua solução. 3932-4545. Quero saber agora se o Danilo Dias vai ter a coragem de falar o que ele falou aqui nos bastidores. Quero saber se o Danilo Dias vai ter essa coragem. Você disse que iria pra cima do Jean Lopes, que acabaria com o Jean Lopes, tava com raiva por conta do que ele falou ontem. Danilo Dias, e aí? Ficou só no bastidor ou você vai mandar por hora aqui agora? Não, pelo Já contrário. tá na tua frente, divide a tela aí, ó. Não. Jean Lopes e Danilo Dias, Eduardo Cabral. Digo mais, Coloca os dois, não, só os dois, frente a frente. E te digo mais. Jean Lopes e Danilo Dias. Durante a transmissão ontem, eu acompanho, né? Não estava na escala de trabalho, mas acompanhando, e eu estava indignado ouvindo o que ele estava falando. Coloca só os dois. Respeito a opinião dele. Isso aí não foi isso que você falou aqui fora do ar. Nunca vou deixar de respeitar a opinião de que seja quem for, mas eu discordei veemente e vou trazer os pontos aqui que eu discordo. Ó, ele tá dividindo a tela com você. Fala no rosto dele agora. Fala na cara dele, essa cara cansada. Fala, desabafa. Primeiro a gente tem que analisar contra quem o Goiás jogou. Um Grêmio Novo Horizontino, que é o melhor mandante, e trouxe os dados aqui ontem. No Jorjão eram 6 jogos que ele ganhou e 3 empates. Então nós estamos falando, não é de qualquer time, que não tinha, todo mundo que passou lá deixou pontos. Ou seja, não conseguiu nem sequer vencer. O máximo que fez foi empatar. O time do Humberto Louser joga num 3-4-3. É assim que ele gosta de jogar. Um time muito sólido ali no meio campo, que tem 2 jogadores ali e um que eu vou falar agora que pra mim é a peça-chave dele. Ele joga ali com o Rodrigo Souza, que é um lateral ponta, o Rodrigo Soares, perdão, Fábio Matheus e o Marlon. Então é um meio campo que ele já tem muita solidez, é a forma como o próprio Louser gosta de jogar. Então o Mancini certamente deve ter visto isso e por isso procurou, Jean, ganhar o meio campo. Foi uma estratégia contra o melhor mandante da competição. Ainda continuo repetindo isso porque no final eu vou mostrar o porquê. Foi uma estratégia que ele usou contra o Atlético Paranaense e trouxe pontos. Ele poderia ontem fazer o que ninguém fez na competição e estaríamos aqui elogiando. Nossa, palmas pro Mancini, olha, é o melhor treinador disparado dessa Série B, ganhou do Grêmio do Horizontino, nenhum time conseguiu ganhar. Agora porque o cara adotou a mesma estratégia que fez 3 pontos lá em Curitiba contra um bom time que vai chegar nesse segundo turno, que é o Atlético Paranaense. Ele procurou fazer um mesmo esquema, povoando o meio campo, aonde é muito sólido o meio campo do Humberto Louser. E te digo mais, Jean, se o Goiás tivesse entrado com um meio de criação como você pediu no debate ontem, o Goiás tinha tomado era de uns 2, 3, fácil. E te digo mais, o time dos caras é muito encaixado e o Goiás, aí você fala, mas espera lá, Danilo, você tá entrando em contradição. No intervalo, o próprio Mancini mudou, ele traz o rato pra dentro, coloca fulano aberto, depois muda de novo, mas aí que tá. O Grêmio Novo Horizontino, se eu não me falha a memória, teve 2 chances claras
de matar o jogo e não matou. Com esse esquema, com a mudança que o Mancini fez. Agora você imagina se ele tivesse entrado com tal meia de criação como você queria desde o início. Pra mim o Goiás já tinha levado, era 2 no primeiro tempo. Mas enfim, deixa eu só concluir o meu comentário. Nossa, mas você bateu pesado agora. Não, calma, ainda não acabei não. Você disse o seguinte, resumindo, você falou que se tivesse feito do jeito que o Jean Lopes pediu, tinha tomado uma goleada, é isso, Danilo Dias? 2, 3 no primeiro tempo, fácil. Nossa Com a senhora. mudança que o Jean pediu no Dura intervalo, opinião, o Grêmio do Horizontino teve chance clara de fazer e não fez para matar o jogo. E por isso, Jean, se ele tivesse entrado com esse cara de marcação, esse cara de criação, ele teria menos marcação no meio campo. Ah, terminou só com o Juninho esgotado. É lógico, tanto que ele pôs o Barcelona no final. Tinha que tentar fazer com que poucos times fizeram, que era o máximo que conseguiram lá no Jorjão empatar. Então, por isso, nós não temos que ser imediatista. Ontem eu ouvi o Jean atentamente. Eu penso que eu tenho que respeitar a opinião dele. Desesperado, você viu? Ficou desesperado. Não, poxa, imediatista. Nós estamos falando do treinador, Jean, que é um dos melhores, inclusive pela sua fala, que é um dos melhores dessa Série B. Nós temos que ter cuidado. O cara conseguiu mais pontos do que todos conseguiu no Goiás. A meta do Goiás era 34 pontos, que era o recorde até hoje. O Mancini já fez 36, ainda tem possibilidade de fazer 39. Nós não pode ser imediatista porque o cara perdeu um jogo, perdeu pro melhor mandante, Thiago. Mas eu comentei o jogo de ontem. E calma, deixa eu só concluir. E outra, nós não podemos ser imediatistas de achar que o Mancini, porque perdeu um jogo, é tudo ruim. Ele tentou uma estratégia, não deu certo. Mas o Jean não falou isso, não. Contra um time que tem um 3-4-3 bem formado. Mas ele não falou isso não, ele criticou pontualmente na partida de ontem. Exato, mas pra que ser imediatista? Poxa, não vou criticar, o cara adotou uma estratégia, vida que segue, o Mancini, vamos olhar pro outro lado, Thiago. A gente tem que estar acostumado a olhar só pro lado de bater, a gente tem que olhar pro outro lado também. O cara fez 36 pontos, é o líder dessa Série B, ninguém alcança o Goiás, é o único time que pode atingir o número mágico de 38 pontos, que agora no caso é 39. 39, né? É o único time que já pode garantir o acesso nesse primeiro turno, é o único time que tem mais vitórias nessa Série B, é o melhor visitante, é o time que tem um elenco nas mãos. Isso ninguém ouviu falar ontem, o Jean não falou isso ontem. Jean Lopes vai ter agora a tréplica dele, mas antes eu tenho que falar pra você do Danove Restaurante. Você que gosta de comida de qualidade, venha pro Danove Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Fricó, receita de deliciosos momentos, a linguiça mais gostosa do Brasil. Onde você compra caminhonete de qualquer marca ou modelo com 20 mil reais a menos do valor da tabela FIP, hein, gente? Só na Primeira Mão Seminovos, Avenida 85, pertinho do Campo do Goiás. primeiraMãoSaga.com.br. As aulas estão recomeçando e você encontra tudo que você precisa para o seu filho e para sua filha nas lojas do Grupo Moreira. Alunos de todas as idades estudam com materiais de qualidade o ano inteiro e você divide tudo em até 10 vezes sem juros no Moreira Card. Aproveite! Hiper Moreira, gente da gente 100% goiano e Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. 1h57, o José Revorê tá ligado com a gente. Parabéns, Jean Lopes, colocou o Lontrinha no bolso. Ah, mas a briga é com o Danilo Dias, eu tô fora dessa. Mentira dessa, meu filho. Que é isso? É mentira, não é todas que eu tô na briga aqui, não. Calma, filhote. Zé Bruno Cunha, Clube Esmeraldino, tá bem na foto e por méritos. Sargento Nunes, garantir acesso na primeira parte da competição. O Danilo tomou o chazinho de Santo Daime. Valmir Chagas, Thiago Goiás não é o Real Madrid não, uma hora perderia a partida, isso é normal. Perfeita a opinião aqui do Valmir Chagas. Marco Antônio Gabriel, sou fã do Jean, sabe muito. Walter Pereira, o Jean não gosta do Goiás, vai te catar, Jean. Calma, Walter, calma. Tiagão, até pra eles continuarem Eu quero a tua opinião também, que daqui a pouco eu vou na tréplica do Jean Lopes. Justamente. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, maestro, em cima justamente disso. E eu não tô jogando aqui em direto a opinião do Jean Lopes, ok? Claro. Só que assim, nós da imprensa goiana, olha só que bonito, nós, eu estou me incluindo, ok? Sim. Nós da imprensa goiana, nós, todos nós. Às vezes a gente pega muito pesado quando as nossas equipes perdem e fica parecendo que a gente tem aqui um Barcelona, não o Barcelona de agora do Yamal, o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, do Deca, aquele timaço do Eto'o, que era imbatível. Fica parecendo que a gente só tem aqui seleção de 70. Parece que só as nossas equipes que erram nas derrotas. Parece que não tem mérito ao adversário. E ontem ficou claro pra mim que o time do Grêmio Novo Horizontino é muito bom, maestro. Você não ficou com essa sensação, não? Começando por essas situações que você trouxe, e pra mim tem muito isso, né? Toda vez que nós perdemos, né? O futebol goiano perde, a gente, é meio que natural, procura ver os defeitos que foram cometidos pelos nossos times, né? Agora ontem, em relação
o adversário, no caso o Novo Horizontino, é um time que não é à toa que está no G4 há algumas rodadas já, é um time que nos últimos 2 anos brigou até a última rodada pelo acesso, acabou tropeçando na última rodada, inclusive o ano passado foi contra o Goiás aqui na Serrinha, que ele deixou escapar o acesso. É um time que tem suas qualidades, né? Então um time que é bem treinado pelo Humberto Lousa, é o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro da Série B até agora, até esse momento. Diante da questão da estratégia, o Mancini manteve a mesma estratégia, aí a gente pode discordar ou não, como o Jean discordou, eu também não teria entrado com 3 volantes, só que eu também não teria entrado tão exposto. Entraria ali com a segurança, inclusive muita gente não gosta, mas até pelo tipo de jogo ontem, se ele mantém 2 volantes com o Rato no meia, eu não entraria com o Esli. Eu começaria com o Wellington Matheus, porque é um jogador que recompõe, que ajuda para ter essa força e segurar para o segundo tempo, abrir um pouco mais o que ele fez diante do Atlético Paranaense. Ele entrou muito fechado e a estratégia ele pensou da mesma forma, entrou fechado. Para mim ontem, inclusive o primeiro tempo do Goiás contra o Novo Horizontino foi melhor do que o primeiro tempo do Goiás diante da equipe do Atlético Paranaense, só que contra o Atlético Paranaense não tomou gol. O Atlético Paranaense foi bola na trave, Patrick perdeu a bola dentro da pequena área. Ontem o Goiás conseguiu criar, mesmo nesse esquema com 3 volantes, 2 boas oportunidades no primeiro tempo. Uma com o Tite, que desviou no zagueiro logo, ali estava 0-0 e passou por cima do gol do goleiro Ayrton, e depois, já mais nos minutos finais, uma jogada pelo lado esquerdo do Jajá, que ele finaliza, o Ayrton faz a defesa, o Marcão perde o tempo, chega meio atrapalhado ali e acaba perdendo a oportunidade. Então, mesmo a estratégia, para mim, que não deu certo. Por que não deu certo? Porque o Goiás tomou gol. O Goiás tomou um gol no primeiro tempo, aí foi uma bola que rebatida, espirrada ali, o Messias demorou a ter o tempo de reação, sai atrás do Pablo Diego, naquele momento ali eu não tenho compromisso com o erro, pra mim na hora, eu até achei que fiquei na dúvida, falei que não foi pênalti, depois revendo melhor no intervalo, vi que o Messias ele tinha que ter parado também quando o Pablo Diego desacelera. O Messias vem, em vez de desacelerar também, porque o Tadeu já estava crescendo para cima do Pablo Diego, ele acaba tropeçando, atropelando ali o Pablo Diego, trança-pé. Resumindo, foi pênalti e acabou que o Robson fez o gol. Quando toma o gol, aí não tem por que mais você ficar nessa mesma estratégia. Aí eu entendo o Mancini. Não tem porquê, eu tentei uma estratégia, ela dá errada quando eu tomo gol. Quanto o Atlético Paranaense deu muito certo, porque não tomou. Foi até, aí no segundo tempo ele põe o time pra cima, até em cima do cansaço do Atlético Paranaense e consegue aquela vitória. Ontem foi diferente. Aí ele tem que mudar. Aí ele tem que abrir novamente, ele tem que se expor um pouco. Pra mim ele se expôs até muito. No segundo tempo, já no intervalo, ele coloca o Moraes e coloca o Wellington Matheus, tira o Marcão e tira o Caito, e o Caito realmente não fez um bom jogo ontem, um bom primeiro tempo, coloca o Moraes na esquerda, o Lepo na direita, só que o Moraes é um ala, aí já fica mais ofensivo, traz o Rato pra dentro, o Goiás já começa a criar um pouquinho mais, cria a ótima oportunidade do Jajá na assistência do Anselmo Ramon, goleiro Ayrton fez uma defesa praticamente milagrosa ali na finalização, ainda faltou um capricho maior do próprio Jajá, e como o resultado não estava vindo, como não veio o empate, ele teve que ousar mais. Aí ele foi ousando, aí ele coloca o Benítez, ele coloca o Esli Garcia, aí no final ele já coloca o Facundo Barceló, mas ele vai para aquele praticamente o tudo ou nada, ele fica exposto, teve a oportunidade o Grêmio Novo Horizontino de ampliar, teve, mas o Goiás também criou, e se o Lepo faz aquele gol ali, Thiago, na ótima, mais uma defesa milagrosa do Ayrton, a gente às vezes não estaria aqui criticando tanto, estaria enaltecendo a ousadia, a força do Mancini, então a gente tem que ter essa medida. Eu penso dessa forma, o adversário teve os méritos, é um adversário pesado, um adversário qualificado, o Goiás no segundo tempo, para mim, mesmo exposto, teve essa coragem, jogou um pouco mais, teve a oportunidade de empatar, então isso é o futebol, confronto pesado, confronto difícil, o jogo mais importante dessa 18ª rodada, e o Goiás acabou não conseguindo, aí esbarrou nas grandes defesas do goleiro Ayrton, e não podemos crucificar só o trabalho do Mancini, a estratégia não foi boa, não deu certo, não, porque perdeu. Quando deu certo, nós todos elogiamos diante do Atlético Paranaense. Perfeito, 2h03 da tarde. Atenção, região do Parque Amazônia. Vem aí a loja da Autovia Motors, a nova loja maravilhosa, sensacional, espaçosa, super bem localizada e com aquela marca de credibilidade que todo mundo já conhece, né? Autovia Motors, são 11 anos de tradição no mercado goiano. Uma nova estrutura para você realizar o seu sonho com os melhores vendedores e as melhores condições de Goiás. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia? É na Autovia. Em breve, viu? Mês de agosto, nova loja na região do Parque Amazônia. Não perca, gente. Autovia Motors, uma das maiores marcas automotivas de Goiás. 2h04 da tarde, atenção.
Meus amigos do Brasil, você precisa conhecer a Portas de Aço Goiás. Ela marca um golaço quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Campeoníssima em atendimento. portasdeaçogoiás.com.br. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Ageu APC. Entrega rápido e suporte especializado. suprema-go.com.br. E Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 3272-1881. Jean, a gente não terá aqui a resposta do Danilo Dias, porque ele falou um pouquinho demais. Mas você terá aí um minutinho, e nem um minuto a mais, nem um segundo a mais, para dar a resposta do Danilo Dias, que acabou com Vossa Excelência. Foi na tua jugular, né? Foi até agressivo em alguns momentos. Então você terá aí 60 segundos para responder aqui o nosso Danilo Dias e a gente acabar com esse assunto. Fala, Jean Lopes, sem interrupções. Fecha o microfone do Danilo Dias. 2h05. Fala, Jean. Eu fico com menos tempo, né, para me defender dos ataques. Espero, mas tudo bem. Espero. Oi? Espero que você faça em menos tempo. Eu agradeço. Então, veja bem. O Danilo, ele quer que eu minta para o ouvinte da Band News FM. Ele quer que eu veja um treinador fazer bobagem durante o jogo, mas porque o treinador vem fazendo um trabalho excelente, porque o time está na liderança, eu não conte para o ouvinte que o treinador está fazendo coisas erradas. Eu não sou esse tipo de comentarista, Danilo. Eu sou um comentarista que eu vou comentar o que eu estou vendo em campo. Outro comentarista pode ver diferente, mas o que eu estiver enxergando vai ser o que eu vou comentar. Pode ser o Guardiola, pode ser o melhor treinador da história, que se ele for mal num dia, eu vou criticar. Daqui um jogo, né, daqui uma rodada, ele vai bem, eu vou elogiar. Ontem, ele foi mal o tempo todo. Outra coisa, você falou, o Goiás, se entrasse com meio de armação, perderia por mais gols. Aonde? Quem te disse isso? Você tem algum tipo de ligação com o futuro? Porque o Goiás é mais time que o Novo Horizontino. Se fizer um quem é quem, o Goiás ganha de 11-0. O Goiás tem melhor treinador, o Goiás tem mais camisa, o Goiás tem mais, é o líder da competição, o Goiás é que deveria atacar o Novo Horizontino e não ser atacado pelo mesmo. Então, daí já mostra que você vê futebol de uma forma muito pequena. E agora, para terminar, já que eu não tenho muito tempo, como que você quer convencer que você está certo e eu estou errado se o Goiás perdeu o jogo? O que eu falei foi o que aconteceu em campo. O Goiás saiu derrotado. Parece que você não percebeu isso. Né? O Novo Horizontino, o Mancini foi excepcional na sua concepção, escalou certo, mexeu certo e perdeu o jogo. E eu critiquei ele porque perdeu o jogo. Só isso. Deu tempo. Não. Danilo Dias, como você foi citado, 30 segundos e nenhum segundo a mais. Peraí, parece que ele também tem ligação com o futuro, porque ele disse antes do debate ontem que se o Goiás jogasse no 4-3-3 não com 3 volantes, ganharia o jogo, ué. Eu, em momento algum, falei que o Goiás ganharia o jogo. Sem interrupção. Sem interrupção. Se ele entrasse com 3 volantes, ele perderia, e ele perdeu. Não, pera lá, e você falou que se entrasse com meia de armação, ganharia o jogo. Que futuro que você tem pra falar que ele ganharia o jogo? E outra, porque a forma... Qual time é melhor? Em nenhum momento eu diminuí você pra falar que você vê o futebol de forma pequena ou grande. Mas tudo certo, vida que segue, a forma que você vê o jogo, eu tenho a minha... E vamos, bola pra frente. O importante é o Goiás agora ganhar do Remo na terça.